Boa noite, galera, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro podcast. Como é bom, né, Gui? A gente ser usado por Deus e ter essa plataforma agora. E a gente quer compartilhar com vocês esse projeto que Deus colocou no nosso coração. Esse podcast, ele nasceu primeiro no coração de Deus e faz uns dias, né, uns meses que a gente estava já plantando esse projeto, Amadurecendo a ideia, né? amadurecendo. E, com a graça de Deus, hoje começa o nosso primeiro podcast. Eu quero que você conheça o Gui e Prazer, gente. fala um pouco do nosso podcast, Gui. Então, essa ideia ela surgiu, né, em meio a esse turbilhão de coisas onde a gente vem vivenciando, né, atualmente, principalmente na parte da família, da educação dos filhos, né, onde muitos jovens estão se perdendo hoje, muitos jovens estão desenvolvendo diversos machucados, né, vindo lá de trás e não sendo tratado, e aquilo ali vai se transformando, vai piorando ao longo do tempo, né? Então, um dos nossos focos é trazer pessoas que foram machucadas, pessoas que, de alguma forma, foram atacadas, né? E geraram esse machucado que, na maior parte delas, não foi tratado, não foi curado, não foi restaurado 100% e foi só aumentando, né? O senhor ele tem colocado essa ideia diante de nós, principalmente pela Gal, né? Por estar aqui presente, por ter passado por muita coisa e poder trazer para vocês, assim, um pouco da vivência, né? De como foi a vida dela, de Histórias, né? tudo que ela passou, tudo que acabou acontecendo aí ao longo dessa trajetória da vida dela. Então ela vai poder expor um pouco isso, como ela se portou, ou como foi, né, esse Sim. processo até a cura, né? Nosso Acredito que podcast se chama Enraizados. enraizar. E sobre esse tema, sabe que nós estamos enraizados profundamente com ele, porque a gente só pode ser restaurado sem saber quem nós somos em Cristo. Então a gente colocou esse nome de enraizados. Sobre cada raiz há uma história, né, ser revelada, né? Exatamente. E hoje eu quero começar esse podcast falando a identidade. A gente vai fazer várias séries, mas essa série de mês de abril, a gente vai começar com o tema identidade. Então, cada segunda-feira vai vir o Gui vai ter comigo aqui, ele também vai trazer as ideias dele, mas também pretende também trazer pessoas também para estar com a gente, né, nesse projeto, cada um no seu chamado, no seu foco. E eu creio que o maior de tudo isso é que a gente possa levar essa boa notícia para as pessoas. Muitas pessoas precisam saber um Jesus que não é religioso, um Jesus que entende a nossa humanidade, mas entende também que ele quer ser encontrado em nosso coração. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre identidade. E eu quero começar esse podcast falando a história de duas pessoas que tiveram sua identidade roubada desde o ventre da mãe. E por causa essa identidade sendo roubada, esses dois filhos criaram uma rejeição da sua identidade e começaram a construir uma nova identidade. Então, a gente vai falar hoje sobre perdoar e quem é Deus para nós acima de tudo isso. A gente vai falar um pouco da história de Isaac e Rebeca, que tiveram os filhos, né, os gêmeos, que é Esaú e Jacó. A gente vai basear hoje na história de Jacó e Esaú. Talvez você já ouviu essa história, mas a gente quer aprofundar mais a raiz deles. Será que eles estão enraizados em Cristo ou estão enraizados nas suas dores? Amém? Ela vai falar um pouco lá de Gênesis 25, no verso 21, fala que Rebeca teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A Rebeca amou muito mais Jacó e Isaac amou muito mais Esaú. Então esse amor, um pai ama mais que o outro, criam uma raiz de rejeição. E é onde que se perde a identidade do filho, que ele quer ser amado por um pai, ele quer ser amado por uma mãe, mas muitas vezes a mãe prefere outro filho, o pai prefere outro filho, uma forma inconsciente ou consciente, essa raiz de rejeição que os pais acabam trazendo para os filhos
que muitas vezes são os pais feridos e filhos rebeldes, porque nascem numa rebeldia com os filhos, porque eles querem ser o que os pais querem que seja, né? Então, estudando um pouco a história de Jacó, por que ele foi enganador? Porque ele foi enganado pela sua própria identidade. Então, se ele enganou as pessoas, que ele foi enganado. Foi ele não ser amado pelo pai dele ou pela mãe completo. Se for só um pai ama e uma mãe só ama, se não tiver igual o amor, o filho vai sentir essa dor. Exatamente. E eles vão buscar essa aceitação, essa afirmação da sua identidade. Muitas vezes, essa afirmação de identidade vai procurar redes sociais, vai procurar o sexo, na droga, numa nova identidade, que pessoas põem um rótulo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Gui. O que você acha sobre a rejeição, sobre a comparação? Eu acredito que esse é um ponto onde tem assolado muito, né? Principalmente os jovens de hoje. A gente vê aí que é um processo, né? São pais que não foram tratados, que foram crescendo e tiveram seus filhos, que por sua vez, por conta da dor que eles sofreram lá atrás, eles carregaram isso com eles e passaram isso. Eles aprenderam dessa forma e a gente vê o impacto que isso causa, né? Sim. Porque o maior trauma, né, de uma criança é você não ser o preferido dos seus pais, né? É os pais ter uma pretensão por um outro filho, pelo seu irmão no caso, e não te escolher, né? Então, isso causa um rombo dentro do coração dessa criança e ele só vai aumentar. Por quê? Tudo que ela desejava era o quê? Ser amada. Sim. E isso vai fazer com que a mente dela modifique e ela perca a identidade dela. Exatamente. Era para ela ser uma coisa, mas por conta dos traumas e dos machucados e não tratados, acaba que ela se torna outra. Exatamente. Então, você melhor que ninguém pode nos contar, né, sobre suas experiências Sobre a e tudo mais. rejeição, né? Aqui fala que quando a Rebeca, ela escolhe o seu filho Jacó, e Esaú é escolhido pelo seu pai, só que eu fico pensando que também Jacó queria ser amado pelo seu pai. Com certeza. E aqui a Bíblia fala que Esaú, ele era um caçador. Talvez um sonho de um pai ter um filho jogador de futebol, tipo, ser semelhante àquilo que ele queria na infância e não conseguiu, então ele tenta aplicar no filho aquilo que ele tentou na vida inteira. E às vezes o filho não entrega naquilo que ele sonhou e traz essa frustração. E quando eu vejo a história de Jacó, ele ser o nome Jacó enganador, porque ele acreditava que ele não era merecedor de ser amado, ele não era merecedor de ser aceito. Então ele começou a criar uma identidade que não era dele, ele queria ser o irmão dele mais velho. Então ela fala que no ventre da mãe dele, ele já brigou para sair primeiro. E quem saiu primeiro foi o irmão dele. Então ele já queria ser o primeiro, ele queria ser o escolhido. Então, talvez Rebeca já estava rejeitando, ou as palavras do próprio pai ali rejeitando. E palavras têm poder. Palavras, se você libera para o seu filho bênção, ele vai nascer uma bênção. Mas se você libera para o seu filho maldição, vai vir maldição na vida dele. Se você, de uma forma inconsciente, você rejeita, seu filho vai ser rejeitado. E hoje, como as pessoas hoje se sentem rejeitadas? Como as pessoas hoje não se sentem amadas? Isso nasce no coração da pessoa um muro de proteção. E entre ofensas, qualquer coisa ofende a pessoa, porque ela não foi tratada na sua raiz. E quando ali Jacó, ele tenta ser o irmão dele, que ele engana o pai dele no final da vida do pai dele, que ele vai e mata o animal e põe a pele no braço dele, ele queria ser idêntico ao irmão dele. E muitas pessoas hoje querem ser idêntico a quem? Não quer ser idêntico a Jesus, ser a imagem de Jesus, não quer ser aquele que realmente ama o próximo, tem compaixão, ou começa a viver as vontades de Jesus. Não, eles querem ser influenciado por uma cultura distorcida, que é bom você ser mau, é bom você ser rebelde, é bom você criar sua própria identidade, porque afinal o corpo é seu, você faz o que você quiser. Os valores foi tudo invertido, né? E a palavra diz que quando
Lá em 2 Coríntios 11 fala assim: perdoa para que Satanás não venha ter vantagem sobre nós, pois ele conhece os seus planos malignos. E quando você não libera o perdão para as pessoas que te rejeitou, você está dando uma oportunidade para o inimigo entrar naquele lugar que não foi resolvido, e ali ele cria mentiras, ele cria ideias, ele cria uma cultura totalmente distorcida. Aí você começa a enganar a si mesmo, e depois você começa a enganar as pessoas. Você acredita que você nasceu para ser rejeitado, você não nasceu para ser amado, você não nasceu para dar certo. E quantas pessoas hoje acreditam que ela não consegue dar certo porque uma palavra que ela ouviu de um pai, de uma mãe, ou tipo uma pessoa de autoridade, e ela ganhou aquela mentira, até que aquela mentira foi uma verdade. Queria que você contasse um pouco, Gui, se você já teve esse tipo de situações, tipo, sentir rejeitado. Com certeza, eu acho que isso é algo que todos nós, né, passamos, principalmente aqueles que têm mais de um irmão, né? Sempre o pai vai ter preferência por alguém. O pai pode falar que não, mas a gente sabe que isso não ocorre, né, de fato. De fato, ele vai ter a preferência de alguém. E na maior parte das vezes, que nem se a gente pega no contexto daquela época, o pai tinha apreço pelo filho primogênito. Sim, Hoje não. Hoje o pai tem apreço pelo filho mais novo. caçula. Olha pra você ver, até nisso a gente vê que foi invertido as coisas. Antigamente era o primogênito ali, o predileto do pai, né? Hoje não, hoje é o filho mais novo. Então, pra gente, que nem eu, que já tive um irmão mais novo, né, no caso, é, com certeza, eu vi vários pontos ali aonde ele tinha preferência e eu não. E quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente tá ali amadurecendo, né, a nossa mente ali, quando a gente tá ali passando pelo processo de crescimento para chegar à juventude, a gente não entende, né? Porque a gente não tem, né, o mesmo discernimento que a gente tem nos dias de hoje. Então, Exatamente. naquela época, a gente acaba tendo essa dor, né? Criando esse machucado, esse hematoma por conta dessa preferência. Tipo, Deus, ele percebe que nosso coração está ferido nessa rejeição. E ele quer se revelar para que haja uma cura, que haja uma restauração. Muitas pessoas hoje já não conseguem se aproximar de Deus, porque ela, às vezes, ela olha para sua imagem semelhante, tipo, seu pai, sua mãe, alguém que ela ama tanto, feriu tanto, aí você vai falar de Deus, mas onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que meu pai me rejeitasse, meu pai me abandonasse? Porque hoje meu pai, sei lá, hoje, infelizmente, ah, hoje o mundo ele é atacado nessa área paterna. A primeira coisa que Satanás vai atacar é a paternidade. Com certeza. Porque é ali que vai refletir a imagem de Deus. Deus é Pai. Quando você vai orar Pai Nosso, você vai orar um Pai Nosso, você vê seu pai na terra, um cara mau, um cara que te abandonou, um cara que nunca acreditou em você. Aí já começa aí. E hoje, para a gente trazer para essas pessoas que há um tempo de restauração, há um tempo de cura, isso você só leva essa palavra de cura e restauração quando você foi curado e restaurado. Eu já tive problema com paternidade e graças a Deus hoje foi bem resolvida a minha situação com o meu pai. E uma das coisas que entrou no meu coração é a ofensa. Quando você se sente ofendido, quando você sente que não é amado, quando você sente que abusado fisicamente, moralmente, você se sente abusado em todo sentido, você fala assim, onde está o amor? O amor acaba se perdendo, né? E aqui quando o apóstolo Paulo fala que perdoar para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Então o perdão não é um sentimento, preciso sentir para perdoar. Você perdoa porque é um mandamento. Então, se você entende que Deus já te perdoa. E lá em Oséias 6, no versículo 1 ao 3, fala que o Senhor ele queria sarar um povo machucado, um povo rejeitado, mas esse povo não estava preparado para receber o perdão. Porque, tipo assim, você fala, não, eu já perdoei, mas quando acontece uma situação, vem tudo de novo aquele efeito bumerangue, sabe? Vem tudo de novo. Então você não Porque você não perdoou. tratou, literalmente você não liberou. Não, então. Na verdade, isso acontece muito quando a gente não tem um entendimento daquilo que a gente está falando.
Não é eu falar pra você, eu te perdoo. Não é assim que funciona. Primeiro a gente tem que entender o que aquilo nos causou. Sim, A gente tem que entender o porquê a gente está liberando aquela palavra. É uma palavra, né, dita, porém, também tem um ato realizado dentro de nós, né? Que está retirando ali toda aquela dor, todo aquele machucado, onde a gente vai literalmente sentir, né, uma sim. paz novamente. Porque a gente sabe que perdão não liberado, a curto prazo a gente não sente, mas a longo prazo aquilo ali causa um buraco dentro de Cria uma nós. raiz, uma É, casca, né. Oséias 6 fala assim, ó: "Venha, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas agora irá nos curar. Ele nos feriu, mas agora fará um curativo. Em pouco tempo ele restaurará. E logo viveremos a sua presença. Ah, como nós precisamos conhecer o Senhor, buscamos para conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou que vem a chuva da primavera." Aqui, Deus está falando: vem, a gente precisa conhecer o Senhor. Como você vai perdoar outra pessoa que te feriu, que te fez algo que trouxe mágoa no seu coração, se você não conhece o Senhor? Porque você só consegue perdoar quando você conhece a perdão na cruz, com certeza. entendeu? Aqui na história de Jacó, Esaú só perdoou o seu irmão porque ele entendeu a luta que o irmão dele estava enganando ele mesmo. E ali, quando Esaú foi receber o seu irmão, a história no final é a história mais linda, né? Está em Gênesis 33, que fala que quando ele perdoa, ele vê a face de Deus. Face de Deus. Imagina quando você perdoa a uma pessoa que te fez mal, pessoa que não merecia, você está vendo a face de Deus. E quando você vê a face de Deus, você vê o presente, que é ser livre. Que a pior coisa que tem é você ser preso em ambiente, ser preso no cheiro, ser preso em imagem, você dormir, acordar com o mesmo pesadelo, com a mesma espírito maligno atacando você ali. Porque quando você não libera o perdão para a pessoa, você está dormindo com o seu inimigo. Com certeza. E quando você libera o perdão, você vê a face do Senhor. Imagine você vendo um Deus que tão maravilhoso, tão perfeito, que curou você, que te restaurou, tirou você da mão do inimigo e agora você ser livre. Você ser livre. E esse processo de uma identidade restaurada, ela só acontece quando você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Eu primeiro precisei perdoar o meu pai, entender a história do meu pai, entender a história da minha mãe. Então, você só consegue perdoar o outro quando você tem empatia. É difícil perdoar? Fala pra você que é fácil? Não foi. Não, não é fácil. Se você falar assim, meu, perdoa aquele que te deu um tapa agora. Não vai ser, vou vir aqui, vou perdoar. Não, mas o Espírito Santo vai te convencer por que você deve perdoar. E hoje a cultura diz, não, meu, se você deu um tapa, você tem que dar outro. Uhum. Vai com a mesma moeda fazer a sua justiça, né? E, e hoje as pessoas, elas não têm paz. Porque elas acham que fazer uma justiça é vingar da pessoa. E eu tinha todo o direito de vingar, mas ainda estaria embaixo de um jugo. Mas por que isso? Porque hoje, as pessoas hoje, elas sofreram por autoridades corrompidas. E por conta desses machucados que foi gerado em cada uma delas, elas perderam esse traço da empatia. Sim, Para elas, ninguém presta. Para elas, todo mundo é corrompido. Todo mundo vai fazer mal para eles. Ninguém, não tem mais pessoa boa. Por conta desses machucados, a gente passa a olhar as outras pessoas com um olhar crítico, um olhar de julgo já, né? A gente passa já a julgar. Então, que nem você falou, primeiro você teve que estudar o processo. Você teve que vivenciar aquilo que seu pai viveu, né? Cresceu. Que a sua mãe viveu e cresceu. Você teve que entender tudo que eles passaram. E antes disso, primeiro você teve que ter um contato com Cristo. sim, Onde o Espírito Santo, ele foi te ensinando, foi te moldando, foi te sim. trazendo
pro momento aonde você ia se aprofundar para poder liberar esse perdão. Isso é um perdão liberado, Sim, literalmente. Então, quando a gente só fala eu te perdoo, só que eu não entendo o que eu tô falando, é em vão, né? é em vão. E Gênesis 33:10 fala assim: é que alívio por ver o seu rosto amigável. É como ver a face de Deus. Aqui tá falando assim, quando libera o perdão. Pois ele fala assim: Deus foi bondoso comigo. Isso é tão suficiente. A falta de perdão fecha muitas portas. Mas quando você libera o perdão, a ofensa do seu coração, Deus começa a abrir portas para você. Quando fala portas, é a coisa mais gostosa do mundo você saber que tem um Deus do seu lado, sabe? Um Deus que faz a justiça do jeito dele, da forma dele, E o único e, que literalmente é justo. e é justo, sabe? E quando você libera o perdão, você entende aqui quando, talvez, vamos contar aqui a história de Jacó, Esaú. Quando ele libera o perdão para os pais dele que rejeitou ele, eles entendem que a próxima geração que virá não ia sofrer as mesmas coisas. Porque o perdão, a sua próxima geração não sofreu o mesmo que você sofreu. Mas quando você não libera o perdão, você vai ficar tão machucado. E os seus filhos, seus Vão netos, colher vão colher todo. toda aquela raiz de amargura. Vai colher todo aquilo que você não tratou em você. De uma forma inconsciente, você vai repetir um ciclo que seus pais fizeram com você. Você fala assim, eu nunca vou fazer isso. Quanto mais falar que nunca vai fazer, mais você vai fazer. Porque o perdão, ele impede que o inimigo entre em brecha. Mas a falta de perdão, onde que o inimigo tem oportunidade de lançar a sua seta na mente, né? Abre um buraco na nossa Abrir um defesa. buraco. Lá em Efésios 4:22, fala assim, portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Fala assim, aqui tá falando o apóstolo Paulo falando assim, abandona a mentira, fala a verdade para as pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou curado, eu estou assim, perdoei, não, tá tudo certo. Mas muitas vezes existe lá ainda uma sujeirinha ainda que não realmente não liberou perdão. E a sua identidade sendo roubada ali, porque realmente você não liberou perdão. E literalmente isso te impede de E te avançar, te impede. impede de viver aquilo que é novo, aquilo que Deus tem de novo para sua vida, né? Sim, ele continua falando, né? Não peque. Ao permitir isso, torna uma ira. Ao te controlar. Porque isso, quando você não libera, porque você vai, por exemplo, no meu caso, né? Tudo que era autoridade sobre a minha vida, todas as figuras masculinas, que trazia ira, porque eu não queria obedecer. Não queria obedecer patrão. Tudo que é acima de mim de autoridade, você começa a não obedecer. Tem uma forma inconsciente daquilo que você não resolveu, acaba transferindo para outro tipo de autoridade. Então, mas o liberar o perdão é você dizer para outras pessoas que ninguém pode mandar em mim. Eu faço as minhas leis, eu faço os meus direitos. Só que isso traz um prejuízo muito grande para você, porque além de você não perdoar as pessoas como autoridade, seu pai, sua mãe, isso vai trazer uma carga pesada. Uhum. E você não dá conta de uma coisa que você não vai suportar. Vou dar um exemplo, né? Aqui na igreja, né? Quando eu tinha problema com paternidade, toda vez que eu tinha que falar com um pastor, qualquer assunto, eu tinha que jejuar para falar com ele. Olha que mentira que Satanás coloca na nossa mente, achar que a gente vai ser rejeitado, porque um dia os nossos pais nos rejeitou. Então as pessoas falam assim, mas como que eu vou conversar por exemplo, com meu patrão, algo, e se ele não aceitar? Ou ter um projeto tão maravilhoso que Deus não colocou, que isso não dá certo, porque a orfandade traz isso, insegurança. A orfandade, ela não deixa você se aproximar do seu propósito, ser filho, você ser cordeiro de Deus, você ser amado por Ele, você conquistar os seus projetos, conquistar, primeiramente, Deus, Ele já conquistou nosso coração. Já conquistou, não tem nada que a gente faça para que Ele, agora Ele vai me conquistar. Ele já conquistou. Só que a gente quer fazer tudo para conquistar o coração de Deus. E por mais que a gente faça tudo mesmo, mas não tem comparação. Tipo, o amor que Deus tem por nós e o amor que a gente tem por Deus. Porque a gente é falho, mas Deus continua nos amando. Porque a palavra diz que em Hebreus, ainda que a gente seja infiel com Ele, Ele continua sendo fiel.
Então, o perdão faz a gente ter outro tipo de visão. Quem é Deus? Por que tem que perdoar? Né? E aqui, o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Para que a gente não seja roubado. A palavra diz que devemos se pedir do velho homem. Abandona a velha cultura, o novo pensamento. Se revista do novo homem. Qual que é o novo homem hoje em Cristo? Né? A palavra diz pensar o que é bom, pensar o que é justo, pensar o que é boa fama. Conhecer os atributos de Deus. Você só vai fazer coisas boas se você conhecer quem é Deus, os atributos dele. E quando você não saber quem é Deus, se você acha que Deus é só apenas uma criação, é muito raso. E você lidar no mundo espiritual, coisa rasa, você não suporta. Uhum. O reino de Deus, você não pode viver num mundo raso. O reino de Deus é você aprofundar, ter o conhecimento quem ele é. E hoje as pessoas, ela não quer estudar a sua raiz. Ela não quer aprofundar os temas que elas foram feridas. Então, eu fui ferido na área da paternidade, eu estudei profundamente a paternidade. Se eu estudei na área da rejeição, fui rejeitada, estudei profundamente a rejeição. Mas a gente só quer estudar o que é forte, aquilo que a gente é fraco. A gente deixa, não, mas aí não quero, porque a gente não quer ser confrontado. A gente não quer que nossos olhos sejam abertos. Muitas pessoas preferem ficar com os olhos fechados do que abrir os olhos, né? Quer falar alguma coisa, Gui? Acho que você ali abordou muito bem com essa estrutura, né, de perdão não liberado. Ela atinge o interior de cada um de nós, né? Acho que através desse embasamento dessas passagens onde você usou, a gente vê que a gente tem que conhecer a ele, né? A gente tem que ter essa vivência. Sim, Porque quanto mais a gente conhece ele, mais a gente entende sobre o que é liberar perdão, sim, sobre o que é ser literalmente leve, que a gente sabe o quanto essa carga ela é pesada. sim, A gente sabe, a gente que já passou por isso, a gente sabe. E essas passagens elas ilustram exatamente aquilo de como a gente deve portar, como a gente deve buscar, como a gente deve enraizar isso dentro de nós, né? Para que, se isso começou lá atrás, quando chegar na nossa vez, a gente quebra esse ciclo. sim. Que é o teu caso e o caso de muitas pessoas, né? Ter uma Que identidade passaram por isso. rejeitada não significa que você é um fruto de rejeição. Você não é o seu passado, né? Então, aqui em Isaías 59:15, fala assim: sim, é verdade, sumiu. Quem rejeita o mal é perseguido. Mas o Senhor viu tudo isso. E isso desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se que ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvar com seu braço forte, com sua justiça, para sustentar. Vestiu uma justiça nova, com uma armadura, pôs a cabeça de um capacete de salvação. Cobriu-se de uma túnica da vingança, envolveu-se como um manto de zelo. Aqui eu entendo que Isaías está dizendo que quando a gente sofre uma injustiça, desagradou a Deus, desagradou o coração dele. E para a gente rejeitar o mal, foi assim: meu, eu não quero mais fazer parte de uma ofensa, não quero mais isso, não quero fazer uma aliança com esse mal. Porque quando Jó fala, ele fala assim: eu decidi fazer uma aliança com o meu Senhor. Jó 5:17 fala: eu decidi rejeitar o que me fez mal, mas eu decidi ter meus olhos com o Senhor. E aqui fala em Isaías que Deus, ele viu que não tinha quem pudesse salvar a nossa vida, salvar a nossa alma. Não tinha quem pudesse restaurar nossas feridas. E ele interveio. Através de quem? De Jesus Cristo na cruz. Através de um irmão que já tem uma mais maturidade para nos ensinar, para nos caminhar, para nos ajudar, abrir nossos olhos, né? Então, assim, aqui ele fala que ele troca nossas vestes, ele põe um zelo, põe seu manto. Então, eu vejo assim como Deus estivesse trocando nossas vestes.
Essas vestes que o mundo construiu, que a nossa ideia construiu, que nossos pensamentos foram construídos, que pessoas nos trouxe um manto totalmente distorcido daquilo que Deus tem para nós, Exatamente. né? E eu, pro fato de achar que é, meu pai ter abusado da minha irmã, eu achava que homem não presta. Então eu não queria ser mulher. Então minhas vestes de feminidade foi perdida. Aí comecei a vestir uma nova veste, que não era o feminino, não é ser feminina. A nova veste veio através de uma ofensa, uma ferida, uma verdade que aconteceu. O abuso, ele distorce a identidade da pessoa. Quando a pessoa ela sofre esse abuso, ela nunca mais é a mesma pessoa. Ela só vai ser restaurada através de Cristo. Então, olha para você ver como o inimigo faz. Ele faz você acreditar naquilo que foi feito com você, como fosse você é culpada. Você é culpada está assim. Então, você cria uma ideia que não é bom ser, no meu caso, ser mulher. Mulher é um, como falam, algo fácil. Então, o melhor é ser homem. Então, eu construí uma mentalidade masculina, construí uma ideia masculina, achando que isso era uma defesa para tampar as dores. E por mais que chegasse no nível masculino de proteção, mas o meu coração ainda não foi restaurado. Meu coração ainda estava ferido. Você pode ter uma estrutura por fora, perfeito, mas por dentro destruído. E quantas pessoas hoje têm uma estrutura por fora, uma boa aparência, têm uma boa veste, têm um estilo de vida maravilhoso que é desejado, Mas a parte mas interna tá interna, toda. coração todo arrebentado, vai dormir com ódio, com raiva, busca a sua própria justiça. Muitas vezes a gente tenta buscar algo para esconder isso. Mas a gente esquece que o problema ele caminha com a gente. Não importa onde a gente vá. Não importa. O problema, ele tá ali com a gente. Ou a gente resolve, ou a gente vai andar com ele até o fim. Sim. A Joyce Meyer, ela fala, tem uma frase que ela fala assim: aonde o homem vai, a mente acompanha. Então você pode fugir, a sua mente vai te acompanhar. Você pode ir num lugar mais lindo, mais perfeito, a sua mente ainda tá lá. Não adianta. É porque não é o lugar, né? Então, quando a nosso. gente tem essa ideia, achar que eu resolvendo por fora, tá tudo certo, como aqui, né, voltando à história de Jacó, ele achando que se ele se vestisse de Esaú, tá tudo certo. Mas ele sabe que no fundo, ele não era o seu irmão mais velho, que ele era Jacó. E ele só teve o entendimento quem ele era quando ele teve a briga com o anjo. Aí o anjo perguntou: quem é você? Ele sou Jacó. Seu nome não será mais Jacó. Seu nome será agora Israel. Então Deus, quando a gente tem esse encontro com Deus, Deus revela que nós somos. Nós não somos o fruto de abuso. A gente não é fruto de rejeição. A gente não é fruto de um pai separado. A gente não é fruto de uma mãe que criou os filhos sozinho. A gente não é fruto de, sei lá, todas as coisas que você pode ter criado dentro de você. Você não é. Deus põe sua identidade. Você é filho, você é amado. Você é filho, você é amado. Você tem um preço que foi pago naquela cruz. Deus nos ama tanto que ele fala que tem ciúmes de nós. Imagina um amor de Deus tem ciúmes. Que Deus tem ciúmes de nós. Satanás não tem ciúmes de nós. Não. Satanás tem ódio, raiva. Ele ataca a criação. Ele ataca tudo que Deus cria. E hoje, qual que é a nossa luta? Hoje a nossa luta da humanidade a ser igual a Deus. Não ser maior que Deus. Que diabo que ser maior que Deus. Maior que Deus. A Bíblia fala que em Gênesis Deus nos criou a imagem dele. E hoje o diabo quer distorcer a imagem perfeita de Deus, né? É isso, sabe? Tipo, que a gente pode aprender sobre a rejeição. Que a gente pode aprender sobre essa nova identidade. Que, como o Jó fala, 13:25, o que eu mais temia sobreveio. Então, se você não libera o perdão, o que você mais teme, vai acontecer várias coisas. Mas quando você libera o perdão para uma nova identidade, enraizada em Cristo, você pode ter certeza que muitas coisas boas vão vir para você. Então, qual que é a conclusão? A gente tem que entender a raiz da situação. E Jacó, ele achou que se ele sendo igual ao irmão dele, ele vai ser amado.
até ele encontrar com o próprio Deus. Porque você não precisa ser igual a todo mundo. Exato. Deus te colocou aqui para algo. Você não precisa ser copiar igual a todo mundo. Temos pessoas como referência, mas a gente precisa ser igual a ela. Porque se você for ser igual a ela, você não vai dar conta. Porque pessoas nasceram por um propósito. E se eu pegar o seu propósito, eu já perdi o meu propósito. E ali, quando Jacó, ele entendeu o propósito dele, depois do entender o propósito dele, a vida dele fluiu. A gente só vai entender que a nossa vida vai fluir quando nós encontrar o nosso propósito. Sim. Então, a primeira coisa, encontrar a raiz do problema. Então, entendeu que a raiz do problema dele foi a rejeição dos pais. Perdoa os seus pais. Perdoa a sua mãe. Perdoa o seu pai. Perdoa aquele que te fez mal. O perdão é o que abre as portas para outros processos de restauração. Uhum. É libertador, né? A segunda coisa, colocar em prática. Porque mesmo você perdoar, mas vai vir a prova. Vai vir os gatilhos. O que você vai fazer? A terceira coisa, não deixar que aquela mentira seja uma verdade. Você não pode impedir que um pensamento venha, mas você pode decidir que você vai fazer aquele pensamento, Uhum. né? E a quarta coisa é estudar a palavra. Profetizar para você mesmo quem você é em Cristo. E quando você não sabe quem você é em Cristo, qualquer informação de fora você acredita. Sim. Qualquer informação dos seus pensamentos você acredita. Qualquer informação que vem de uma cultura totalmente distorcida você acredita. E hoje você falar que você deixou de ser quem você era, você é errado. O preconceito não tá lá fora. O preconceito tá com as pessoas. Sim. Você já é perseguido por você acreditar numa verdade. Quando você acredita numa verdade que é Cristo, as pessoas não querem que você acredite em Cristo, querem que você acredite na opinião dela. Mas você não é obrigado a acreditar na opinião dela. Você precisa acreditar no que Cristo fala sobre você. Então, tudo que eu vi uma voz de fora, ou a voz de uma pessoa que veio por um selo, que você é isso, deixa eu ver se a Bíblia fala isso mesmo, que eu sou isso. Não, calma aí, ela não fala isso, então eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o Exatamente. que a Bíblia diz que eu faço. E Romanos fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, que voz você está ouvindo? E também, se você ouve a palavra de Deus, você aprende a obedecê-la. Então, hoje, muita gente acaba distorcendo as coisas e se perdendo nesse processo, por quê? Porque ela dá voz ao sentimento. Só que a gente esquece que a palavra ela fala que o nosso sentimento ele é enganoso. Se o nosso sentimento é enganoso, como que a gente vai dar ouvidos àquilo que a gente sente? Sim. Por isso que a Bíblia fala, renovar os seus pensamentos. Ele não fala renova o seu coração. Exatamente. Porque se o seu coração, ele é emoções. Agora, renovar o pensamento, você só muda o coração quando você muda o pensamento. Então, quando o Romanos fala, renova os seus pensamentos, não se conformar com o padrão desse mundo. Ele não fala pra você, renova o seu coração. Porque o seu coração hoje tá feliz, daqui a pouco você tá Uhum. triste, daqui a pouco você tá com fome, É. daqui a pouco você não tá com fome, Isso daqui a pouco você tá irado, sentimento. isso são suas emoções. Agora, seus pensamentos, não. Você cria no seu pensamento, você fala com a boca, depois cai no coração. É por isso que a Bíblia fala que os olhos não viu, o que o ouvido nunca ouviu, e nem subiu pro coração aquilo que o Senhor prepara que Ele ama. Você precisa ver. Mas você só vai ver se o seu coração estiver quieto para que os seus pensamentos vejam a imagem que você está vendo. Se o seu coração está acelerado, está agitado, está ansioso, está tendo preocupações, como que você vai ver? Como que você vai mandar para os seus pensamentos? Primeiro você olha, os olhos da fé. Depois você cria o que você está vendo. Porque o Espírito Santo ele tem um dom que fala em Isaías, veja, estou criando coisas novas em você. Se é coisa nova, então nunca existiu. Nunca existiu. Então, se nunca existiu, ele vai mostrar para os seus olhos que ele vai criar uma imagem dentro dos seus pensamentos e o seu coração vai desejar não mais segundo a sua vontade, mas a vontade que Deus pediu para você criar dentro de você. Então, o diabo, ele torce isso. Ele olha, ele fala para você olhar pro espelho, fala, não, você é gordo, não, você é magra, Exato. você é baixo, não, você tá magro demais, não, você tá isso, não, você tem que ser igual a todo mundo. Aí você começa a comparação. Não, porque você é fruto disso. Não, você é fruto daquilo. Aí você começa a ver que todo mundo está vendo. Ah, todo mundo está vendo pornografia? Opa, vamos para pornografia, que pornografia é o...
é o que mais tem que provar para as pessoas que eu sou homem. Não, tem que provar pra mulher que eu sou mulher. Não, a hora que tá no. Agora ser TikTok. Criança TikTok. Influência. Os seus olhos são contaminados. Mas se os seus olhos estão no Senhor, Não nada tem de esse fora pode entrar dentro de você. Só entra se você requisito permitir. ainda, né? Amém? Amém. Quer falar mais uma coisa aqui? Nesse nosso primeiro podcast? Eu acredito que para esse primeiro podcast a gente tem aí uma Na uma jornada. direção muito boa, né, para iniciar, né, aqueles que ainda sentem esse vazio, sentem que tem esse assunto que não foi resolvido, né? Formas, né, e direções são onde pode passar a iniciar, né, a busca Sim. pelas raízes e, consequentemente, o processo de restauração, né, para essa vida. Então, o que a gente tem para falar é se apeguem àquilo que Deus nos direcionou, a palavra que Ele nos colocou, porque só Ele é justo. Só ali contém a verdade. A verdade, ela tá ali. O que eu falo para você, se não tiver a ver com o que tá ali, não é verdade. Sim. É algo que eu usei o meu sentimento para te falar. Sim. Então, as artimanhas do inimigo hoje é justamente corromper aquilo que Deus nos ensinou, né? Sim. É fazer a gente voltar para a era de Moisés, onde era olho por olho, dente por dente, trazer, né, esses momentos onde o povo fazia aquilo que era horrível, né? Sim. Matava, não que hoje não mate, né, mas a forma que está acontecendo hoje é justamente Satanás ali trazendo aqueles pontos, né, para a atualidade Sim. e ofuscando a mente para que essas pessoas elas não Se perca, né? consigam enxergar, né, a luz. Sim. A gente tem que realmente liberar o perdão. Sim. Que eu escrevi assim, né? Há muitas pessoas perderam a sua identidade, dizem que perdoaram suas ofensas, seus ofensores, mas afirma até Deus que realmente perdoou, que não sente mais nada, está tudo resolvido. Até que, quando vem uma seta na mente e vem ó, aquele gatilho, novamente vem aquele ressentimento. E ela começa a colecionar ofensas. Guarda todo tipo de irritações, injúria, começa a desprezar, começa a te mutilar e mutilar as pessoas. Isso não é o perdão de verdade. Não. Isso só acontece quando as pessoas não entenderam o que é realmente perdoar. Liberar o perdão e ser perdoado. Então, isso, quando ela entendeu que a cura da restauração da identidade é você verdadeiramente entender o que Jesus fez por você. A nossa cura, ela só pode ser verdadeira a partir de um momento que nós buscamos quem é Cristo, o que Ele fez por nós. E quando nós praticar o que Ele nos ensinou, aí sim a gente vai viver verdadeiramente o perdão. Quem muito foi perdoado, muito ama. Sim, Então, né? E Deus, Ele se preocupa, assim, com nossas dores. E é por isso que Ele quer fazer justiça. E a justiça dEle não é do nosso jeito. não. A justiça dEle, muitas vezes, é você relembrar o que te fez mal. E muitas vezes você e até a pessoa liberar o perdão. Agora imagina, Jacó, quando ele foi atrás de Esaú para liberar o perdão, qual que foi o sentimento que ele teve? Medo? Medo. Medo da reação, que o outro vai pensar de mim. E o medo impede que você vive o novo de Deus. Deus não chamou para sentir espírito de medo. Deus chamou para a gente ser ousado. Porque quando a gente entende que o medo, Ele nos destinou o chamado, né? o medo ele faz parte da nossa natureza, mas ele não pode dominar a nossa natureza. Nossa natureza é Cristo. Então a gente só vai entender a nossa identidade é realizada em Cristo a partir do momento de não deixar que o medo me atrapalhe. Não importa o que a pessoa vai pensar, não importa o que Cristo está pensando sobre mim. Muitas vezes a gente quer sacrificar. E Deus não pediu para a gente sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Então, o nosso primeiro podcast, né, nossa primeira série aí sobre identidade, sobre o perdão, né?
fazer o caminho de volta. E um tema que é muito importante, né? Que muitas pessoas, acho que o maior ataque que as pessoas É. têm é o nesse ofensa, foco. né? Então, como a gente vai falar de uma abordagem de identidade se a gente não começa a falar sobre o perdão? E você fala identidade, mano, é muito complexo, né? Então, é muito... E esse tema é o início de tudo, né? Porque se ele não é tratado aqui, vai prolongando. Então, você vai ter a sua família, você vai passar isso para seus filhos. E se seus filhos não quebrarem, eles vão passar para os filhos deles. E assim Por é o diante. ciclo, né? Então a gente vê as artimanhas do inimigo. Exatamente nesse ponto. Por que que o inimigo, ele procura ali desestabilizar o ensino? Justamente para que essas crianças, né, que estão sendo ali moldadas, se percam. Se percam. Sim. Então, é o ponto crucial. Se a gente tem um buraco dentro de nós por conta de não liberar perdão, a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente não pode Exatamente. deixar É a avançar. mesma coisa eu pegar, assim, te dar o meu óculos. Você não tem o mesmo grau que eu, Não, mas você vai ver a minha ótica, a minha visão. Pra você vai estar fosco. Você não vai entender nada, você não vai ver nada. Mas eu mas consigo para ver. você tá com clareza. Eu consigo ver perfeitamente. E hoje, se a gente não ter a visão de Cristo, a pessoa vai dar uma lente pra você. Uhum. E você não vai enxergar o Você não vai enxergar o problema, né? Então, nossa ideia hoje é compartilhar com vocês sobre a raiz da ofensa. Como ter uma identidade de Cristo. Então é isso, né? Por hoje. É isso, para o primeiro podcast aí. Podcast. Se Tá você lançado. gostou, né? Compartilhe. Seja o nosso seguidor. Deixe seu joinha, deixe os comentários. Dá uma força aí pra Dá uma gente. força aí pra gente desse Para primeiro que vidas podcast. sejam alcançadas, né? De Que esse é o muitos. intuito. É isso aí, gente.